Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma das transições biológicas mais complexas e, vamos combinar, mais mal compreendidas que existem, a menopausa. A ideia aqui é simples, transformar toda aquela confusão em clareza. A gente vai entender o que exatamente acontece dentro do corpo para que no fim tudo faça sentido. Bora lá? Sabe quando tudo começa com umas perguntas que deixam a gente frustrado? Tipo, por que eu não consigo lembrar daquela palavra? Por que eu não durmo mais uma noite inteira? De repente, coisas que eram super simples se tornam um verdadeiro desafio. E aí vem aquela sensação de que o controle está escapando, sabe? Isso gera uma ansiedade, um monte de dúvidas. Essa frase aqui, ela é poderosa. Ela resume aquele clique, sabe? Aquele momento em que a ficha cai e a gente percebe, espera aí, isso não é a minha mente falhando. Não mesmo. É o corpo passando por uma transição. E é exatamente essa virada de chave, essa mudança de perspectiva que a gente vai explorar hoje. Então, vamos começar por aí, por essa sensação. Porque, de verdade, essa transição pode ser muito, mas muito desconcertante. De repente, aparecem os sintomas do nada, sem aviso. E a pessoa começa a sentir que nem se reconhece mais. É como olhar no espelho e pensar, quem é essa pessoa? Pensa só na história de uma pessoa, uma advogada, super bem-sucedida, 46 anos, conhecida por ter uma mente brilhante. E aí, do nada, ela começa a esquecer compromissos importantes, a perder as palavras no meio de uma frase e até umas explosões de irritação que não eram dela. Claro, o medo bateu forte. Será que é algo mais sério, tipo Alzheimer? A falta de informação fez com que ela sofresse por meses, sabe? Até que finalmente ela entendeu a verdadeira causa biológica por trás de tudo isso. Para a gente entender essa história e tantas outras, a gente precisa conhecer os protagonistas. Pensa assim, o corpo é como uma orquestra que tocou em perfeita harmonia por décadas. Mas agora, essa orquestra começou a desafinar. E os culpados? Bom, são os hormônios. Vamos conhecer os 3 músicos principais dessa banda. Vamos começar com a estrela do show, o mais famoso de todos, o estrogênio. E olha, ele é muito, mas muito mais do que só um hormônio ligado à reprodução. Pensa nele como o grande maestro do corpo. É ele que rege a orquestra, garantindo que centenas, eu disse centenas, de processos funcionem em sincronia perfeita. A influência do estrogênio é uma coisa impressionante. Ele é tipo o termostato do cérebro, que controla a nossa temperatura. Ele protege nossos neurônios, o que afeta diretamente a memória. E o humor? Também? Ele ajuda a produzir serotonina. E não para por aí. Ossos fortes, pele, cabelo, tá tudo na conta dele. Então, quando ele começa a cair, a gente começa a entender de onde vem tantos sintomas, né? Ok, agora vamos para o próximo músico, a progesterona. Se o estrogênio é aquele maestro super enérgico, sabe? A progesterona é o músico que traz a calma, a harmonia. Ela é a influência zen da banda. A função dela é basicamente essa: acalmar, suavizar, equilibrar o sistema nervoso todo. E aqui, olha, vem uma informação-chave que muita gente não sabe. A progesterona muitas vezes é o primeiro hormônio a dar tchau, a diminuir lá no comecinho da perimenopausa. E o que isso significa na prática? Significa que a ansiedade e a insônia podem ser os primeiríssimos sinais de que algo está mudando, muito antes das ondas de calor ou de qualquer alteração no ciclo menstrual. Faz sentido, né? E para fechar o nosso trio, vamos falar da testosterona. E sim, testosterona no corpo feminino. Ela é absolutamente fundamental. Mesmo estando presente em quantidades menores, ela é tipo o motorzinho, sabe? É a grande responsável pela nossa energia, pela motivação para levantar da cama, pela clareza mental que a gente precisa para encarar o dia. Então, o que acontece quando os níveis dela caem? Bom, aí vem aquele cansaço que parece que não tem explicação, aquela falta de vontade de fazer as coisas, uma névoa mental que atrapalha o foco, e é super importante entender isso. Não é preguiça, é a biologia. É pura e simplesmente a biologia em ação. Certo, já conhecemos os nossos 3 protagonistas. Mas agora vem a parte mais, digamos, caótica. Porque a grande sacada aqui é que essa mudança hormonal não é uma descida suave, sabe? Uma linha retinha para baixo. Ah, não! É uma verdadeira montanha-russa, com subidas e descidas bruscas. Se a gente olhar para a linha do tempo hormonal, fica tudo mais claro. Pensa só, por décadas, tudo funciona como um reloginho suíço, um ciclo previsível. Aí, chega a perimenopausa, e essa previsibilidade vai para o espaço. Um mês os níveis hormonais estão lá em cima, no outro eles despencam. É um caos. Só depois, na pós-menopausa, é que as coisas se acalmam e encontram um novo normal, um novo patamar. Só que mais baixo.
E este aqui, pessoal, é o ponto mais importante de todos. O que causa os sintomas mais intensos não é necessariamente ter os hormônios baixos. É a instabilidade. Imagina viver numa casa onde o ar-condicionado enlouqueceu. Uma hora está 10 graus, na outra está 30. É muito pior se adaptar a essa bagunça do que a uma temperatura que está sempre em 15 graus, por exemplo. O corpo sofre com a flutuação. É essa instabilidade que gera o caos. Ok, então se a instabilidade é a chave de tudo, agora a gente consegue finalmente ligar os pontos. Vamos ver na prática como essa montanha-russa hormonal se transforma naqueles sintomas que a gente conhece, tanto os físicos quanto os emocionais. Vamos começar com os famosos fogachos, as ondas de calor. E não é frescura. O que acontece é que a queda do estrogênio bagunça o nosso termostato interno, que fica lá no cérebro, o hipotálamo. Ele se confunde e acha que o corpo está superaquecendo. Qual a reação? Ele liga o sistema de resfriamento de emergência. E aí vem o suor, o calorão, tudo para tentar esfriar um corpo que, na verdade, não estava quente. E a tal da névoa mental? O esquecimento? Pensa no estrogênio como o melhor provedor de internet para o seu cérebro. Ele garante uma conexão de alta velocidade entre os neurônios. Quando o estrogênio diminui, é como se a internet ficasse lenta, sabe? O sinal fica fraco, a informação até chega onde precisa, mas leva mais tempo. Daí a sensação de lentidão e esquecimento. A mesma lógica vale para a ansiedade e para a irritabilidade. Não é uma falha de caráter, de jeito nenhum. É química. Quando a progesterona, que é o nosso calmante natural, diminui, a gente fica mais vulnerável à ansiedade. Ao mesmo tempo, a queda do estrogênio afeta a produção de serotonina, que é o nosso neurotransmissor do bem-estar. É uma tempestade perfeita na química do cérebro. E tudo isso nos traz ao ponto mais importante de todos. Entender a própria biologia, entender o que está acontecendo nos bastidores, não é só uma curiosidade. É, na verdade, a ferramenta mais poderosa que existe para transformar o jeito de encarar essa fase da vida. Porque, pensa bem, quando se entende que a irritabilidade é química, que o esquecimento é neurológico, a culpa vai embora. Ela simplesmente desaparece. E no lugar da culpa entra a ação. A pergunta muda. Deixa de ser o que tem de errado comigo e vira, ok, já que é isso que está acontecendo, o que eu posso fazer a respeito? E essa compreensão toda abre a porta para uma pergunta final, que é fundamental. Se tudo isso é biologia e não uma falha pessoal, o que vem a seguir? Se a gente entende a causa, um horizonte de possibilidades se abre. A questão não é mais sobre sofrer com o problema, mas sim sobre como navegar essa transição da melhor forma possível. E isso muda absolutamente tudo.